3 em diante, diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aleluia! E a sua fama percorreu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, aleluia, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e eles curavam. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Amém? Igreja, aleluia. Nós podemos ver que Jesus aqui, no início do ministério dele, a palavra de Deus diz que Jesus, ele não ficava parado dentro dos templos. Jesus, ele não ficava muitas vezes brigando por cadeira nas sinagogas, por cargos eclesiásticos, por credenciais. Aleluia! Ele não, aleluia, buscava, aleluia, exaltar a ele próprio, mas ele aqui, ele buscava, aleluia, fazer a vontade do Pai, que era evangelizar todas as pessoas, era libertar, aleluia, os endemoniados, era curar os enfermos, era, aleluia, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus, ele desceu do céu com esse intuito. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Isaías vai falar, o profeta Isaías vai falar: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Aí Jesus é enviado do Pai e prega, e obedece ao Pai. E ele diz ainda: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa: que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que eu possa ressuscitá-los no último dia. E Jesus obedece o Pai, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus é tão obediente a ponto de ir até a morte, morte de cruz. Por quê? Para evangelizar a terra, para libertar os cativos, aleluia, para libertar os presos, para pregar o ano aceitável do Senhor aos pobres, aleluia, como diz lá no livro de Isaías. E Jesus obedece ao Pai. E Jesus, como o pastor falou aqui, aleluia, ele deu ordem aos seus discípulos quando ele enviou 10 lá em Mateus 10, e ele deu poder para pisar escorpiões e serpentes, e não disse: ficai dentro do templo, não. Ele disse: ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, de graça recebeis, de graça dais. E os discípulos obedeceram, ele achou bom, e depois envia 70, e esses 70 obedecem, e depois lá em Atos 2, ele faz com que o Espírito Santo desça e enche aquele povo, mas não para ficar dentro do templo. Sabe o que aconteceu depois? Que o povo foi cheio na festa de Pentecoste, uma perseguição. A Bíblia diz que Saulo, aleluia, com o seu exército, perseguiu os discípulos de Jesus, e todos saíram pelas cidades, pregando, ensinando, expulsando o demônio. Nós podemos ver sobre um jovem chamado Felipe, que a Bíblia diz que ele ia, aleluia, conduzido pelo Espírito a uma carroça, para pregar para um eunuco sobre Jesus Cristo. A cidade que ele chegava, a Bíblia diz lá na Síria que os demônios deixavam o povo em gritos. E por que não falar de Paulo, que saía, depois que ele teve encontro com Cristo, nas aldeias, nas cidades, em todos os lugares, evangelizando, ganhando almas. E por que não falar também do apóstolo que o pastor citou aqui, nosso irmão chamado Pedro? Depois de convertido, a Bíblia diz que em uma pregação ele ganhou 10.000 almas.
E a igreja crescia, havia alegria nas cidades, havia milagres, havia cura. E o que é que está acontecendo com a igreja contemporânea? Será que Deus mudou? Será que Deus mudou? Será que nós ainda temos fé? Será que nós ainda temos obediência? Aleluia! Porque aqueles homens aqui da Bíblia eram capazes de enfrentar a própria morte para obedecer a Jesus. Paulo foi decapitado. João Batista, arrancaram-lhe a cabeça. Aleluia! Mateus foi crucificado na terra quente por estacas. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Aleluia! E daí por diante, homens eram comidos por leões do Coliseu. Aleluia! Famílias inteiras, por amor ao Evangelho. E por que não falar, aleluia, no imperador, aleluia, que fazia fogueiras com cristãos, discípulos de Jesus. E o que está acontecendo com nós? O que está acontecendo com nós? Tanto poder, tanto unção, pastor, para brincar um pelo outro, para mostrar que tem autoridade, que tem unção, que tem poder, e as almas desceram ao inferno todo dia. O que nós temos feito por amor ao Evangelho de Cristo? Vocês não me conhecem, mas eu sou parte da família, e vocês são minha família que vai morar no céu. Um povo lavado, remido e zeloso de boas obras. Jesus quer contar conosco para povoar o céu ainda. Ele não veio arrebatar a igreja ainda. Ele não veio, aleluia, ainda a segunda vinda. Ele ainda conta com você e comigo para evangelizar as nações, para evangelizar os presos, para evangelizar os hospitais, as cracolândias, os presídios, para ganhar essas almas que estão desses jovens aí, que estão na droga, que estão na prostituição. Será que nós somos crentes ainda? Será que nós somos, aleluia, obedientes a Jesus? Ele disse assim, lá no livro de João, para finalizar. Ele disse assim aqui em João 13, ele disse assim: aquele que me ama, guardará a minha palavra, e eu irei para o meu Pai, virei com meu Pai e farei nele morada. Um pouquinho mais para frente ele disse: aquele que me ama, aquele que crê em mim, eu crente, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que essa, porque eu vou para o Pai. Jesus libertava a prostituta que ia ser apedrejada. Jesus libertava ladrão, aleluia, e salvava ladrão que estava para ser crucificado, estava sendo crucificado. Jesus perdoava cobradores de impostos. Jesus limpava leprosos, aleluia, que nem ia lhe agradecer. Jesus libertava endemoniado, aleluia, no cemitério em Gadara, aleluia, que estava possesso com legião de demônios. Será que nós temos, igreja, procurando fazer um pouquinho o que Jesus fez? É uma reflexão para você meditar. E essa palavra entra primeiro no meu coração, na minha boca, e eu tenho que viver o que eu prego. Será que nós temos feito aquilo que Jesus Ele colocou no nosso coração? E não diga que é um menino, não diga que é novo convertido, não diga que não sabe falar, porque Jesus Ele fala através de você pelo Espírito Santo. Ele disse isso para Jeremias, que era um história. Ele disse isso para, aleluia, Moisés, quando deu desculpa de resgatar o povo lá no Egito. Ele disse isso lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Quando ele disse: recebereis o poder que há de vir sobre vós, o poder do Espírito Santo, e servirei testemunha em Samaria, na Judéia e Jerusalém, e até os confins da terra. Então receba essa palavra e comece, aleluia, a partir de hoje a evangelizar o seu vizinho, a sua vizinha, aquele que você não gosta, aquele que lhe aperreia usando droga. Aleluia! Comece a evangelizar. Diga que Jesus cura, salva, liberta e transforma e prepara para morar no céu, porque Jesus conta comigo e contigo. Amém? Que Deus abençoe a igreja e que você, a partir de hoje, seja como aquele endemoniado gadareno, depois que foi liberto, obedeceu a Jesus e foi para Gadara, falar para aquela família todas as maravilhas que Deus fez com ele naquele dia. Amém?
Que Deus abençoe vocês. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. E quem quiser conhecer a obra missionária, acesse o YouTube aí, Projeto Cristo é Vida. Nós vemos rodando esse Brasil, pregando nos 4 cantos, e ainda Deus tem muitas almas para ganhar através de nós. Amém, igreja? Que Deus abençoe o pastor e toda a congregação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Prefeito Renato, já na oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Está compartilhando com os irmãos. Aleluia. Marcos. Glória a Deus. Amém, filhão. Deus abençoe. Jesus conta contigo. Marcos. Aleluia. Marcos 1, versículo 21.